качав по тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю lejal. Num passeio com meu marido pela área rural de São José dos Pinhais, subimos numa plataforma de observação e me chamou a atenção uma área extensa em obras, com a vegetação modificada. Algumas árvores ainda ocupavam o terreno. Duas delas me fizeram pensar em Dom Quixote e Sancho Panza, pelo modo como estavam dispostas. O que olhávamos era uma barragem, parte da futura represa do Miringuava. Andando ao redor da região, outros elementos causaram estranhamento diante da aparente calmaria daquelas estradas de terra. Começamos poucas semanas depois a conversar sobre o assunto com alguns habitantes dali, que trouxeram perspectivas elucidativas. Meu nome é Adiel Gomes de Araújo. Eu estou com meu pai aqui na região desde o final do século passado, né? Eu sou economista, atualmente eu sou aposentado. Quando meu pai faleceu, eu passei a tocar aqui a agroecologia e a meliponicultura. Hoje eu estou no Conselho Municipal de Meio Ambiente e eu sou presidente da Comissão de Monitoramento e Biodiversidade do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Essas aqui são caixinhas de abelha, ó. Essa aqui é uma jataizinha. Essa parte de cima é a meleira e a parte de baixo é o ninho. Elas ficam agitadas na hora que abre? Elas ficam meio... Ó o mel. Eu parei de criar gado, né? Porque ele termina desprendendo sedimentos no rio, né? Que vai para a represa.
Então isso é inconveniente. Então nós estamos adaptando para uma outra situação de fornecimento de água, né? Então é melhor você criar a abelha no lugar das vacas. Ó, essa daqui é uma caixinha didática, né? Quando a gente leva nas escolas, para a gente mostrar para os alunos. Esse daqui são os potinhos de mel. E esse daqui são os discos de cria. Então a rainha, ela faz a postura dela nesses. E aqui é a mesma coisa, elas estão ampliando a colmeia. E todas essas são sem ferrão? São sem ferrão. Todas? Todas sem ferrão. Que coisa. De morar perto assim também. Ali embaixo tem as tubunas, aquelas que grudam no cabelo da gente. Sei. Ó, essas atacam a gente. Essas grudam no cabelo. Porque as abelhas, pelo trabalho de polinização, ela contribui muito com a reposição da floresta natural, né? Então, com a polinização, ela possibilita melhores frutos, sementes de maior qualidade, e não só para os alimentos, né? Também a polinização das culturas. E isso melhora o meio ambiente como um todo, né? Na licença de instalação que o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, concedeu para a Sanepar, para fazer o empreendimento, né? A barragem, que já foi feito, e o enchimento dessa área, né? Com a represa do Miringuava, tem várias condicionantes para a Sanepar, que a Sanepar tem que cumprir, né, para depois ela conseguir a outra licença, que é a licença de operação. Então ela tem que, por exemplo, fazer o resgate da fauna e da flora também. Ela tem que suprimir, mas ela tem que compensar uma parte em outra área, né, replantar a floresta. Tem que coletar sementes das árvores nativas da região e guardar e constituir viveiro e fazer um planejamento, né, de reposição, né, de mitigação do impacto grande que vai ter com a represa. Mas todo mundo está se preocupando, né? Aqui na chácara, por exemplo, plantei primeiro 1.600 árvores para reconstituir as APPs desse riozinho aqui e de algumas nascentes que eu tenho aqui. Aí eu resolvi fazer um corredor biológico, um corredor ecológico ligando essa floresta a outra floresta aqui da serra. Então isso, eu plantei mais 2.300 árvores, então 2.312. Então só aí dá 3.800, né, árvores plantadas. Aqui na chácara tem várias nascentes. Essa daqui é uma, que inclusive a gente tem que fazer uma proteção para ela. Então eu combinei com o pessoal para dar uma protegida nela, né? Tem uma técnica que você protege a nascente, a técnica de solo-cimento, que aí você protege melhor, né, a potabilidade da água e você evita que animais e que enxurradas terminam contaminando a água. Essa parte aqui era a roça do meu pai, sabe? Aí o que nós fizemos? Para proteger a nascente do rio, nós já em 2017, 2018, nós plantamos essas árvores ali, ó. Aí eu priorizei plantar plantas meliponícolas para as abelhas, né, coletarem. Essas que estão floridas aí, ó, uma chamada maricá. Ela é importante para a alimentação das abelhas. Nessa época do ano, elas começam a florir. Foi você que plantou essas? Foi. Passa o riozinho atrás delas? O riozinho passa lá
no meio ali. O rio nasce lá em cima e vai até a baixada ali. Que vocês passaram por ele ali na vinícola Araucária, ele corta a vinícola inteira e deságua no Miringuava também, para cima da barragem. E esses rios, então tem mais 4, da margem esquerda do Miringuava tem mais 2 afluentes. Tem aquele rio que é o Saltinho, que ele cruza a estrada um pouco mais para lá, e tem o rio Antinha, que são rios assim mais robustos, né? Mas tem muita nascente. Essa região, por isso a importância de preservar. Se você quer preservar o manancial de abastecimento, tem que preservar essa região com a floresta. Então o que nós estamos pensando fazer? Você emendar essa floresta com aquela outra floresta. Então aqui, ó, da divisa daquele terreno para cá e daqui para lá vai ser um corredor. Então se tiver uma cutia aqui no mato que queira passar para cá, ou daqui passar para cá, um roedor ou um passarinho, se deixar assim ele dificilmente vai se arriscar, né? Porque pode vir um gavião e que tem bastante aqui, né? Então se a gente faz a floresta, aí eles vão transitar livremente, né? É um corredor ecológico. Quando eu cheguei em São José dos Pinhais, era nítida a diferença do município de Curitiba, né? Tinha até uma área rural, pastagem, até chegar na cidade. Hoje não, já emendou a cidade de Curitiba com a cidade de São José dos Pinhais. A cidade de São José dos Pinhais está crescendo para cá, até a colônia Murici, você pode ver que já está bastante urbanizado, né? Então, está vindo para cá a urbanização e a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque senão afeta os mananciais de abastecimento público do município, né? E você precisa ter todo um ordenamento territorial para você preservar a água, preservar o meio ambiente com qualidade, para que esse meio ambiente com qualidade garanta água em quantidade e em qualidade para abastecer a população. Como é que foi para vocês criarem uma organização para unir esses interesses e preocupações dos moradores e quem tem chácara, para lidar com a situação dos impactos, né? Essa é uma situação que ainda não está resolvida, né? Não tem uma organização assim. Eu te falei que antes a gente tinha um comitê gestor que contemplava as comunidades, né? Representantes das comunidades, do poder público e do poder e das instituições, né, ambientais e das associações de moradores, mas esse comitê ele foi parado, né? Aí surgiu uma outra organização aqui, que era uma câmara técnica do Miringuava, aí o comitê, mas havia muito conflito, assim, muita discussão, muito embate, né? Em função de ter que, primeiro aqueles que não concordavam ainda com a instalação da represa, depois os outros que não concordavam em mudar o modo de produção, né? Principalmente o uso do agrotóxico. Teve vários projetos, por exemplo, agrofloresta, que houve aqui uma tentativa, houve oficinas para treinar o pessoal, para, digamos assim, conduzir um processo de transição, a agroecologia, mas não houve muita adesão, entendeu? Então ainda não está resolvida essa questão.
Meu nome é Sônia Beatriz de Paula, sou proprietária da Pousada Estância Carmelo. A gente adquiriu aqui em 2017, já com o projeto, né, de fazer uma ecolodge, que é uma ecopousada. Antes de adquirir aqui, nós já sabíamos de toda a movimentação da construção das represas, então já compramos com esse conhecimento e já com uma missão do que a gente queria na nossa pousada, né? A Estância Carmela, ela já veio com propósito, mostrar para as pessoas que vivem dentro dos seus quadrados, do seu escritório quadrado, do seu carro quadrado, do seu elevador quadrado, nas ruas que só vê quadrados, retângulos, né, ao seu redor, voltar para sua origem. Nós seres humanos, somos animais. Então, para nós aflorar esse nosso lado animal que nos preserva. Então, a Estância Carmelo, você volta comparando assim, a nossa proposta é você se sentir no seio da sua mãe. Quando você estava durante os seus 9 meses de gestação, no seu mundo redondo, do redondo da barriga da sua mãe, dentro do quê? Do único alimento que o planeta Terra exige para que você tenha vida, dentro da água. O nosso poço artesiano é 80 metros de profundidade. Tivemos a grande satisfação de ser uma água nos teores, que precisa para uma água potável, a nível de uma água mineral que a gente compra no mercado e paga, né, por essa água. Aqui o nosso hóspede pode levar a sua água. O gelo a gente já deixa pronto aqui, o gelo é gelo com a água pura. Então, literalmente aqui você está bebendo uma água a mais de 900 metros de altitude do nível do mar, extremamente puro, porque toda a mata ao redor é preservada. Toda essa região em torno da represa, nós estamos vizinhos da APP da represa, que são 100 metros da margem da água da represa. Contando desses 100 metros, 900 metros, existe um plano, se chama Paquera, é Plano Ambiental do Entorno dos Reservatórios de Águas Potáveis. Isso é um plano, ele é a nível federal, então literalmente tudo da margem d'água, contando 1 quilômetro circulando a represa, é uma área federal. O que isso causa? Não causa desapropriação desses, né, no caso 900 metros, quem tem suas propriedades continuam tendo, só que causa um cuidado maior, porque esses 900 metros é literalmente a beira do lago que faz toda a parte da produção, da filtragem dessa água, né? Então nós literalmente somos os produtores dessa água que vai abastecer todo o reservatório. E eu aceitei reflorestar, né, uma área que literalmente ela estava degradada, lá tinha vassourão, só tinha vassourão, era um campo que antigamente era área de plantio de hortaliças, né, e para mim foi um feito ótimo, porque eu sentei com eles e falei, ótimo, eu preciso reflorestar, vocês precisam que sejam nativas da Mata Atlântica, então vamos ver seu lado de reflorestar e o meu do que eu posso fazer com esse reflorestamento. Como não se pode fazer extrativismo madeireiro, existe o extrativismo de coleta, né? E esse que foi bacana. Então, eu sentei com eles me passaram toda a lista de frutíferas da Mata Atlântica e nós fizemos um plantio de mais de 600 mudas de frutíferas da Mata Atlântica. Mostrar as frutas, né, que são aqui da região, né, que tem na região, né, que às vezes muita gente não conhece, né, ou conheceram quando era criança, né, e hoje em dia é difícil você achar assim muitas. Nós temos aqui na propriedade ainda nativa, né,
que nem a guavirova. Essa que a gente plantou é uma outra variedade, mas é a mesma guavirova. Pitanga, o araçá, tem o araçá branco, o araçá vermelho, que aqui a gente tem alguns pés nativos no meio do mato, sabe? Essa represa, como eu falei para vocês, o projeto começou lá nos meados dos anos 70, foi se adaptando. No primeiro que eu ouvi falar sobre a história da represa, é que essa represa ela era para ser no centrinho, que a gente fala, da colônia Murici. Então ali, digamos assim, no fundo do bairro São Marcos, do bairro Barro Preto, né? Era para ser ali a construção. Então todo o alagado seria ali. A comunidade na época, aqui é uma colonização polonesa, e com vocação, extremamente vocação agrícola, né? Eles começaram a se movimentar, para que lá era impossível você alagar essa grande área lá, que era grande produtora de hortaliças. São José dos Pinhais hoje, ela produz 11% das hortaliças produzidas no Paraná. Com essa movimentação, os agricultores se organizaram, em seguida eles fizeram uma associação, que até eu conheci das pessoas participantes da associação, que é o seu Alceu Schules, que me ajudou muito a também ter entendimento do que estava acontecendo na região, né? E com isso eles barraram que a construção fosse lá, mais próxima da área urbana. E isso foi negociando e foi subindo. Então, daí um segundo plano era para ser na região do Avencal, mas esse movimento dos agricultores não aceitaram do mesmo jeito e subiu um pouquinho mais. Aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee seine kalten Flocken saugen, durstig ein das weiße Weh, durstig ein das weiße Weh. Der weiche Schnee zerrinnt und der weiche Schnee zerrinnt. Meu nome é Alceu Carlos Schules. Sou filho do José Schules e a Lauda Valenga Schules. Sou nativo daqui, nasci aqui. Eu ainda nasci em casa, naquela época acho que nem para o hospital não fui, acho que nasci em casa. Já é uma família que veio da Polônia, né? Nós somos a 5ª geração polonês e um pouco de italiano também a gente tem na família. E o meu pai ele começou assim mexendo com carvão. Eles cortavam lenha, faziam as carvoeiras, que até hoje ele sempre falava para mim que um dia eu vou fazer essa carvoeira para ensinar vocês como é que ele trabalhava. Então, parece que ele empilhava a lenha tudo em pé assim e daí cobria com capim do banhado e botava uma camada de terra. Acendia esse fogo lá e dormia num ranchinho de lado, feito de palha, até esse carvão ficar pronto. Então chovia, faça sol, ele tinha que ficar cuidando lá. Daí mais tarde ele começou a plantar milho, repolho,
feijão, arroz, assim, e mais é para consumo. Daí já mais tarde começou a plantar tomate, já para ir, eles entregavam, naquela época não tinha Ceasa. Então ele entregava nas casas ou naquela feira que tinha no portão lá. Acho que era Feira Livre, um negócio assim. Eu sei que daí, quando eu já nasci, eu sou o quinto filho da família, né? Então eu ia com o pai para a feira lá. Nós aprontávamos batata salsa também, batata doce. Nós aprontávamos a carga tipo sábado, daí domingo nós ia entregar nessa feira. E daí quando ela chega nessa altura eu corto a aveia, ela brota mais uma brotada, só já vem mais fraca. Daí você vem e a ervilhaca. Essa ervilhaca ela tem um tipo de soja assim, a função dela é puxar nitrogênio do ar e incorporar na terra. Já vem um seguido do outro no tempo certinho, é isso? Sim, já vem os três juntos. Só que você vem, esse mais fininho. Então você corta um de cada vez, né? Ele demora. Ele vem junto, só que a aveia ela se destaca mais, né? Eu amoleci o seguinte, a gente saiu da missa, daí convidaram lá para ir nessa reunião, e a gente foi lá nessa reunião, numa sociedade que tinha lá. E daí eu deveria ter talvez uns 22, 24 anos, mais ou menos, que eu até falei. E eu achei interessante, né? Vai mexer praticamente com nossas comunidades, né? E o futuro nosso está aí, né? Daí eu acabei entrando lá e foram chamando, pedindo voluntários para quem quisesse fazer a comissão, para nós ir lá conversar com os Mardis, com o secretário da Agricultura. Ele estendeu um mapa grande na mesa e daí pediu para a gente localizar, mais ou menos, daí pegou uma régua, aí tinha chamado o pessoal do representante do oleoduto, representante da Copel, vários órgãos, né? E daí, se fizesse lá no município, o oleoduto ficaria mais água. Uhum. Então eu lembro muito bem que o representante do oleoduto já disse lá da Petrobras, olha, o que nós podemos é parar ali meia hora para vocês fazer todo o desvio do oleoduto, nós parar meia hora para vocês emendar o último cano. Daí, se for viável para vocês. A Copel daí até tinha jeito de pegar e levantar as torres e tal. Só que daí eu fiquei sozinho, o único representante daqui fiquei eu. E daí o que aconteceu? Os que estavam lá embaixo, os Mardias foram esticando uma régua no mapa e foi achando uma garganta no vale do rio Miringuava, para ver onde é que tinha uma parte mais estreita para fazer outro talude, que eles chamam, outro açude. E daí foi subindo e chegou aqui. Daí, como eu tinha ficado sozinho aqui, eu falei, porra. Não tinha organização daqui? Era o único daqui. Uhum. Quer dizer que ajudei a defender lá embaixo, fiquei com o açude agora na minha casa. Ele disse, não se preocupe, eu tinha um crachá, não se preocupe, eu sei que isso aqui a gente vai acertar tudo. E isso é projeto ainda. Mas mesmo assim, daí não parou, eles acabaram fazendo em Pinhais, aquela como é que é? Aquela represa lá em Pinhais. Aí fez aquela lá, beleza, a gente estava descansado, mas sabia que um dia ia mexer para cá. Aí em 98 eles começaram a fazer perfuração aqui. Nós íamos perder aqui 23 alqueires de terra, da estrada para cá, ó, toda essa nossa propriedade aqui está tudo perdido, estava demarcado ali na frente. Isso aqui é passar tudo para encher de mato aqui, e nós simplesmente fazer o acordo, o acerto e ir embora, né? E meu pai, acho que na época devia ter uns 78, 80 anos por aí, uns 70 e poucos anos. Eu disse, não, eu não trabalhei tanto na minha vida para agora simplesmente chegar alguém aqui e mandar nós embora assim, sem mais nem menos. Falei, deixa comigo. Daí eu assumi mesmo ali, trancamos o portão, mas em 15 minutos encheu uns 20 carros. Sanepar e a empreiteira que estavam fazendo tudo. Não, deixa nós abrir para fazer mais 2 furos, mais 2 buracos ali, depois você pode fechar. Eu falei, não senhor, vocês já cortaram um monte de árvore lá e tal, contei toda a história, agora você vai sobrar para nós e não é assim que nós queremos. E daí começaram a fazer reuniões, a gente montou a associação, acho que começamos com 60 e poucos sócios. Aí nós entramos com um interdito proibitório, ficou embargado acho que 5 anos, daí ficou acho que mais 2 ou 3 anos, aí isso já caducou. Aí a gente ficou sabendo mais tarde que eles iam dar a montante.
que até foi uma ideia nossa. Então, mude lá mais para cima, daí pelo menos aqui não pega, porque senão ia pegar esse braço aqui, até no saltinho, na malhada lá, ia inundar tudo, ia muito mais gente ainda. Então, o projeto era para 750 hectares de lâmina de água, desse projeto aqui do Avencal. E daí era muita água, né? Isso só onde é que não dá, né? Daí mudando lá para cima, acho que ele diminuiu 200 hectares, ficou para 450. Mas mesmo assim, lá em cima, a gente ainda ficou, se unimos ainda, tudo, porque a ideia mesmo nossa não era deixar fazer mesmo aqui, porque tinha alguns, até uns membros que votavam na Câmara Técnica, da Imater, Ednei, e ele mesmo disse assim, eu voto na Câmara Técnica. E essa bacia do Miringuava, de todas as bacias que tem projetos para fazer a represa, eu diria que fosse a última, daqui 100 anos, na época ele falou, hoje já 80 anos. Porque aqui a gente sabe que é a bacia que mais produz hortifruti grangeiro em São José dos Pinhais é nesse local aí. E nós temos uma vantagem grande aqui para verdura, porque nós estamos próximos da serra, e quando dá estiagens secas aí em Mandirituba, Araucária, Campo Largo, esses lados aí ao redor de Curitiba, Campo Magro, nós aqui ainda temos mais umidade. E temos uma vantagem grande para a época de chuvarada, porque o nosso terreno é bastante declive, então a verdura não sente tanto. E quem tem terra plana, geralmente na época da colheita aqui, ou no plantio, perde, não pode plantar ou perde porque apodrece muita planta. Então nós tínhamos um monte de vantagem aqui. Mas mesmo assim, daí como veio, para mim que foi uma represa mais política do que necessária, né? Mas enfim, daí eles mudaram para cima. Então só para vocês terem uma ideia, a barragem fica mais ou menos nessa direção aqui, uns 1000 metros aqui nesse sentido. Então dessa estrada para cá, já era um terreno que estava sendo demarcado para a Sanepar. Daí nós ia perder tudo, essa propriedade aqui não ia sobrar nada, isso aqui ia virar mato. E naquela época, vocês terem uma ideia, a Sanepar ia pagar, indenizar só onde pagava a lâmina da água, né? Daí Estava ao redor, não? Daí mais 100 metros eles queriam que fosse, não ia indenizar. Por exemplo, se fosse a represa aqui, ó, a água ia bater ali, ó, daqui contava 100 metros. Então isso aqui daí tem que completar de vegetação de mato para compensar o mato que perdeu lá dentro. E obviamente esse trechinho você não pode fazer nada, né? Você tem que deixar preservado. Sim, né? não, isso aí ia virar mato e não queriam pagar pra gente isso aí. Isso aqui eles tinham que doar esse terreno. Aí nós entramos ali, briga daqui, briga dali, eles acabaram pagando. Olha, nós o que a gente podia aproveitar do terreno, a gente aproveita. Mas agora assim, para cortar, para desmatar, para estragar mesmo, não é da nossa vontade. O que a gente puder preservar, a gente preserva. Tanto é que até planta. Esses pinheiros aqui eu plantei em 1980. Na época eu acho que eu plantei 300 e poucos pinhão, né? E Limbenda vai até lá no Pesque. Cada palanque eu plantei um pinhão. Eu estou plantando tomate, depois posso mostrar para vocês o tomate Santa Clara, com tomate que não é desse tomate transgênico, não sei como é que eles chamam lá, é um tomate comum. Eu consigo produzir, porque um agrônomo me ensinou a passar uns produtos aqui, eu consigo produzir. Acho que até não tem aqui, só tem esse pimentão aí. Mas se não tiver produto, eles chamam veneno, mas é um produto que você tem que passar para matar o bicho, e a doença quando chegar, você tem que usar alguma coisa para prevenir ou para curar, e não tem como. E agora 100% orgânico, me desculpe, isso aí eu não consigo acreditar. E daí você trocar o certo pelo duvidoso, não tem como. E o mesmo, a pessoa, quando eu sempre falei isso e falo até hoje, quando você vai num mercado, as pessoas eles não compram com o olho, eles compram com a mão e o olho junto. E vão lá, vira tudo. Se tiver uma pintinha, já não serve. E como é que você vai levar um produto se você não matar o bicho? Por exemplo, o tomate, para você pegar e produzir ele, você tem que prevenir ele com um produto quando na florada. Porque a mosca vai lá, ela bota o ovinho lá na flor. Aí ele só vai aparecer quando o tomate está madurando.
o bichinho vai sair de dentro para fora. Então, se você não ir prevenindo já desde o início, você não colhe. E a gente para, porque eu com verdura mesmo, já acho que faz 20 anos que eu não mexo mais com verdura. E daí a gente começou forte com peixe e gado de corte, daí nós tínhamos parado com leite, daí a verdura a gente se obrigou a parar de produzir. Mas eu vejo o pessoal hoje mesmo, quem produz verdura, não é fácil. Quebrou a perna em cima. Ah, tadinho. Aí tem que ficar fechado aqui. Pra quem vocês vendem leite? Vai com leite da fazenda. Só que vai pelo Robert São José, pelo Curitiba. Aí você vai com Tirapara pelo assim. Pra fazer queijo? Eles fazem iogurte, vendem leite? Não, queijo eles não fazem, só vendem o leite da criança e iogurte. Agora as duas do mesmo lado. Uma vaca com antibiótico, deixa eu tirar no latão. E já emenda a água lá pra mãe, filho. Ela foi
Você consegue imaginar como seria a tua vida se a represa tivesse construída aqui em cima? Bom, eu para começar, lá não ia estar mais aqui, né? Nós teria que procurar alguma outra região, algum outro lugar. E a ideia nossa mesmo aqui era de sair e comprar um terreno fora, um outro estado, um terreno maior. E sempre foi essa ideia de sair para um lugar, mas daí não aqui por perto, mas já mais longe. E aqui por perto também ia ser tudo meio afetado, né? Não, porque se você pegar essa parte da região sul aqui de São José dos Pinhais, já tem projetos aí, todos os rios que tem ali, até no Rio da Várzea, Rio dos Piques, Rio Maurício, Rio não sei o que, tá tudo com projetos futuros para barragem, para atender essa parte do sul aqui da cidade. Então, se saísse daqui, eu tenho colegas que saiu daqui e foi para, como é que é? Campo Largo? Campo Largo da Roseira. É um negócio assim. Mas ele lá, logo vai sair outro projeto de outra represa, de outra barragem. Esse rapaz está bem, mas ele recebeu aqui, acho que 5 anos depois. Então ele vendeu um outro terreno que ele tinha, comprou lá e foi abrindo. Hoje ele está bem, está contente. Até ele veio na reunião que nós tivemos última aí. Ele disse, não, para mim tá bom. Eu disse, tá bom, porque você tinha recurso e você continua trabalhando, porque se dependesse da indenização daquilo, não, daí eu estava perdido. E sempre na expectativa, né? Um dia vai ser essa represa, mas eu achava que, como nós já estamos quase no século XXI, acho que está na hora deles fazer uma coisa assim organizada que fique bom para ambos lados e até bom para nós. Porque queira ou não queira, da maneira que foi feita, eu particularmente não gostei. Foi muita briga para a gente conseguir, e a indenização foi muito baixa.
Sua propriedade vai até... A nossa propriedade começava lá perto daquela torre lá, que tá lá, aquele limpo lá onde eu tinha casa. A minha mãe morava embaixo, o meu irmão morava do lado de cá, onde era roça também. E eles tiraram mais de 3 alqueires nossos ali de roça para puxar a terra pro açude. Lá naquela torre ali. Isso. E a minha casa era lá em cima. Enorme. O que virou tua casa lá hoje? Um monte de calice. O meu piazinho tinha 2 anos, ele chorava. Onde que nós vamos morar agora que desmontaram nossa casa? Nós vamos morar na outra casa, né? Vocês estavam construindo aqui ainda? Tava construindo. Vocês gostavam bastante daquela casa? Ah, sim. A primeira casa A nossa. vida inteira, né? Então. Aí lá do portão dá pra pegar bem aquela área lá onde eles tiraram terra e tudo. Daí ali já era, onde era roça, já eles plantaram árvore também, tá crescendo as árvores deles já. Uhum. Daí o meu terreno só daquelas arvorezinhas pra cima, vem pra cá. Dessas árvores escuras e Isso. das arvorezinhas Isso, pra cá. daquelas arvorezinhas pra cá. Pegou uma boa parte, né? 10 alqueires eles tiraram nossa. Agora aqui tem quantos? Aqui sobrou 2 só. Então tinha 12. Tinha 16 de tudo, só que a gente vendeu o fundo aqui pra vinícola. 4 alqueires. 4 alqueires pra vinícola. A vinícola ficou com 4 alqueires. Meu nome é Casimiro José Krupesak, mas todo mundo me conhece por Miro. Profissão sempre foi lavrador, até que chegou a barragem. Quando chegou a barragem tive que mudar de profissão, fui trabalhar de pedreiro. Você mora aqui há quanto tempo? Desde quando nasci. Nessa mesma propriedade? Uhum. Ah, sei lá, a gente ficou sabendo sim da barragem, através de reunião que faziam ali e tudo. Daí não fomos contra, porque a água é preciso, né? A cidade precisa de água. Só que a gente queria que fosse uma indenização com preço justo e tal. Mas chegaram aqui, pagaram R$6 o metro quadrado, lá depositaram em juiz isso, sabe? Aí a gente levantou 80% do valor, 20% ficou, isso nunca mais a gente viu. Tanto é que a casa que eu recebi lá, a indenização para fazer isso aqui, eu não consegui terminar, porque o resto do dinheiro não veio. Então, pelo que você contou, a tua casa, na verdade, era lá embaixo. Isso, a minha casa era lá embaixo, daí eles indenizaram a casa e eu vim para cá, né? Tanto é que tive transtorno ali com o ônibus escolar, tive que ir na prefeitura, pedir para mudarem o trajeto do ônibus, porque daí não chegava ali, o ônibus encalhava, tinha que arrastar o ônibus. Meus filhos ficaram sem estudar, acho que 15 dias, porque o ônibus não vinha. E aqui a escola é longe. Sim, lá no Murici. Daí cheguei ali para conversar com o encarregado me falou assim que eu tinha que aprender a conviver com os transtornos, porque era uma obra grande e gerava transtorno. Mas antes deles começar a barragem, eles deviam ter feito um trajeto de desvio para o ônibus chegar, pegar a piazada, levar para a escola, tudo. Então, daí tive que ir na escola pedir para a diretora fazer um termo lá, que os meus filhos não estavam chegando na escola por causa da barragem. Muitos se atrasavam para chegar, porque o ônibus vinha ali, quando vinha encalhava. Chegavam atrasados. E afetou praticamente todo mundo que estava Afetou estudando. todo mundo. Daí, tanto é que a diretora até me colocou no papel lá, que feriu o estatuto do menor e adolescente, né? E como que isso está hoje impedindo de você seguir, além da questão da perda de terra, eu queria que você explicasse. Por causa dos documentos do terreno, né, que ficou sem eles desmembrar. A gente tem que pagar imposto da área indenizada ainda, porque se não pagar, cancela o CPF. Então, tá tudo enrolado isso aqui. Vieram aí para reflorestar, porque diz que tem que reflorestar onde foi indenizado, mas não acertaram os documentos ainda. E isso tinha tudo certinho, os documentos tinham registro de imóveis, escritura, INCRA, pagou o imposto tudo certinho. Eles agora tinham que desmembrar os 10 alqueires que eles indenizaram e deixar o resto do terreno certinho, né? Eles estão enrolando, já faz 10 anos. E quem tem que ir atrás da regularização é vocês, no caso. Daí eles falaram que eles vão ficar responsáveis por isso, mas cada vez que a gente liga lá, pergunta pro cara que é responsável, ele enrola. Não, só daqui um mês, daqui 3 meses e vai indo. E assim que já passou 10 anos. E essa questão da irregularidade do terreno hoje é que impede de você, por exemplo, emitir nota? Coisa Sim, porque daí eu preciso do documento tudo certinho para mim conseguir renovar o cadastro de produtor rural, tirar o bloco de nota, e para isso tem que estar tudo em dia. Se não tiver em dia, não faz. Aí eu me obriguei a trabalhar de pedreiro, porque eu vou fazer o quê? Eu não posso plantar porque eu não consigo comprar um adubo, não consigo comprar uma semente, porque eu não tenho como comprar por causa do cadastro de produtor rural.
E mesmo que pudesse, você vai ser impedido de plantar. Ah, daí eles vão ainda embaçar, por causa que não vão querer que usem. Ainda mais depois que encher de água isso aqui, daí que eles não vão querer que use adubo, nem agrotóxico, nada. E não produz, se não usar adubo, não produz. Olha, eu digo assim, que eu gostaria muito de estar trabalhando em família mesmo, na lavoura, como sempre, mas não tivemos outra opção, né? A mulher vai trabalhar na La Choupana, minha filha está trabalhando aqui no Teos Lavieira e na Vinícola Araucária, e eu agora não posso trabalhar por causa do meu problema no coração, então vou ter que procurar outro serviço aí para mim trabalhar de motorista, ou sei lá o quê, se eu conseguir ainda, né? A aposentadoria para mim já vai demorar 10 anos a mais do normal. Por causa que se eu não regularizar o meu bloco de nota de produtor, eu não consigo me aposentar como agricultor. Então, com 60 anos, eu já não me aposento, não. Vou ter que esperar até os 70, porque eu já perdi 10 anos por causa dessa barragem. Marcado com X e daí do lado tem um araçá amarelo. Ah, tem o amarelo. É, e tem uns araçazinhos amarelo que nem esses. Olha, sei. E vocês não fazem hortinha pra vocês? Não, não. Não, porque eles costuram. Esse eu não quis de novo. Ai, e a minha mãe fez uma hortinha, mas aí não tem como ter. Daí é muita... E a terra acho que é mais bonita, né? A mãe tinha plantado uma coisa desfolhada, só que daí veio a geada e matou. Já tinha umas maçãzinhas, daí veio a geada e matou. Consegue ver. Aqui era roça, desde o mato aqui até lá embaixo no banhado lá. E lá pra lá daquele pinheiro lá tinha um alqueire de tanque, que era tanque que eles usavam água para irrigação. Que hoje está tudo coberto de terra. E foi essa Nepar que entupiu tudo aquilo lá. Eles vão desmatar mais ainda? Eu já... Vão desmatar aqui, eles vão desmatar todas as entradas que tem de nascente de água nas barocas aqui, eles vão desmatar lá para dentro, lá, do outro lado lá. Aquele mato lá por trás lá da torre que vai sair lá para o lado da Antinha, tudo vai ser desmatado. Eles vão limpar tudo isso aqui. Aquelas araucárias lá embaixo lá vai ser cortado tudo. Não pode ficar ali. Você acha que pode ter algum problema ainda do Ibama impedir alguma coisa ou não vai ter jeito? Ah, sei lá, isso aí por ser do governo, eu acho que eles vão tirar. Porque se fosse qualquer outro tipo de projeto, não ia pra não frente. ia. Essa estrada mesmo aqui, ó. Eu briguei com o Mário, chefe do Sanepar. Porque ele veio ali e me mandou sair da minha casa lá, disse que eu tinha 3 dias para sair de lá. E eu não tinha nem como chegar aqui, ó. Fui conversar com ele ali, ele me falou assim, eu não sou obrigado a te abrir estrada. Digo, se o senhor não é obrigado a abrir estrada, então o senhor me dá um helicóptero, paga o curso para aprender a pilotar, me dá o combustível, passo voando por cima, não preciso de estrada. Daí ele veio fazer. Aí tem que falar uma grosseria para conseguir depois não custar. Se os caras estão expulsando da tua casa, imagina se não vai ser na grosseria que vai. E outra, daí eu falei assim pra ele, digo, se eu tivesse vendido o fundo do terreno do senhor, eu teria que te dar o direito de passagem. Indenizaram toda a frente do terreno, tem que ter como chegar no terreno que sobrou. Os caras chegaram na casa e falaram, vocês têm 3 dias para sair da casa. Daí, quando deu os 3 dias, um moço com uma escavadeira chegou na nossa casa e daí ele começou a destruir, assim, vamos dizer assim. Daí eu sentei numa pedra e meu pai ficou comigo e eu comecei a chorar. Perguntei para onde que a gente ia morar, né, com a nossa família. Porque daí eu pensava que a gente não tinha casa mais, daí foi triste. O que você pensa em fazer quando você crescer? Trabalhar na agricultura. Você quer comprar um terreno também? Quero trabalhar na agricultura, na roça. Ele sempre gostou de trator.
Eu vou passar uma rotativa, ele vai junto. Eu vou passar uma de pato, ele vai junto. Ele falou que ele era seu Inclusive, companheiro. eu já sei usar o trator. É. Eu sei passar rotativa, pé de pato. Nossa, já tá treinado. Vai ser fácil pra você começar, então. É. Vai ser mais fácil que pra quem tá perdido, né? É. Já com 3 dias eu aprendi uma música dele, me deu a gaita. Porque tinha arrebentado, tinha descolado o fole da gaita, dele colou e falou: você tem que aprender alguma música pra Deus te dar a gaita. Com 3 dias eu aprendi, ele me deu. Isso mostra que você tem muita inteligência e força de vontade. É, eu acho que assim, eu nasci com... A minha mãe me fala, né, que eu nasci com um dom de gaita e de agricultura. Muito bem. Você quer tocar uma música no filme? É, pode ser. Pode Pega ser? lá, Só então. se você quiser. É, eu quero. Então tá bom. Pode ser.
aqui a gente tem um colhe-pague de morangos, onde você pode fazer a sua colheita direto do pé. A colheita seria R$40 o quilo, você pega a cestinha, tesourinha e todos os outros acessórios, vai lá até a lavoura e colhe à vontade. Daí, Só cortar? Isso, só cortar. Daí você pega o fruto, conta um dedinho e faz o corte daí. Um dedinho do fruto e faz o corte. E a chuva agora prejudicou muito? Sim, pior que sim, porque quando chove, prejudica o crescimento do morango, ele para de crescer, sabe? E daí Agora ele vai voltar. Agora ele vai voltar. Se essa semana continuar sol, se Deus quiser, semana que vem já tá com os morangos bonitos. Meu nome é Maricele Lechinhac, eu tenho 13 anos e eu moro aqui na La Choupana. Filha do Marcelo? Isso, filha do Marcelo Lechinhac e Adriane Lechinhac, irmã de Débora Lechinhac. Então, meu nome é Adriane, sou casada há 26 anos e agricultora desde os 11 anos. Então, daí a gente abriu a La Choupana em 2021, com a ideia de trazer o povo para ver uma experiência diferente. Então, meu nome é Marcelo Lechinhac, né? Sou sócio da La Choupana, junto com nossas 2 filhas que nós temos daí. Nós, ossos do ofício, né? Trabalhando no Ceasa, né? Com mercadoria, né? A gente acabou se conhecendo lá. Meu pai ia pro Ceasa e meu pai vendia e eu fazia a entrega. Pegava o carrinho e fazia a entrega. Aí se conhecemos lá. Fazendo venda de mercadorias no Ceasa. Ele vendia couve-flor, eu também, né? Então... Os olhos se cruzaram e de lá a gente... Verdade. Daí ela morava, né, que eu falei, na Colônia Malhada, ali a uns 10 quilômetros daqui, né? E depois que a gente casou, veio pra cá, né? Eu era o último filho da família, né? Então daí fiquei responsável por cuidar dos meus pais, né? E daí posteriormente ficar aqui onde eles estão, né? Eles já são os 2 falecidos, né? E a gente daí formou a família aqui mesmo. A gente trabalha o colhe-pague de morango, acompanha as pessoas, os visitantes até a lavoura, uma cestinha, uma tesourinha, mostra certinho e sempre tem alguém acompanhando lá. O mesmo que vai lá, nem fica lá. Às vezes fica uma pessoa lá, mas não é monitorando e cuidando, é tipo assim, às vezes as pessoas querem explicações de como funciona. No começo era só uma tortinha que eu tirava da geladeira e mostrava no balcão, eu tenho essa torta, você quer o pedaço do meio da beiradinha, só escolhia. E as pessoas gostam de ficar para tomar um café com a gente também, tem um cafezinho, tem umas tortinhas, e é tudo produzido aqui, artesanal, receitas do caderninho da avó, então daí eu faço pão no forninho a lenha também, e as geleias, e vou aumentando, porque eu gosto muito de cozinhar também. E só complementando, né, a ideia da La Choupana era fornecer uma experiência para as pessoas, que ela começou na pandemia, onde todo mundo ficou muito recluso, né, a apartamentos, principalmente o pessoal da cidade, né, e nós aqui, naturalmente, a gente não sentiu tanto, porque a gente sempre estava com uma liberdade maior, né. E aí começou, né, entre próprios amigos, parentes, nossa, tô tanto tempo aí fechado, não dá para ir ali conhecer o morango, e um chamava o outro e o outro, e daí foi que a gente, com todas essas coisas foram se juntando até a gente resolver, não, vamos abrir então a chácara para visitação, né, já no período já quase de meados para fim da pandemia ali, e que já podia até com certos cuidados ali abrir, a gente abriu para a pessoa daí ter essa oportunidade de trazer a família, andar na natureza, né, ter a possibilidade de fazer a colheita do fruto fresco, e daí é o que ela já explicou, né? Mas essa era o nosso foco inicial, né? De princípio, as propriedades não queriam abrir as portas para a Sanepar, porque daí teve um monte de briga, porque o pessoal não aceitava a represa. Isso de que época, mais ou menos? O que, uns 5 anos atrás, né? Eu acredito que tinha muitas reuniões, mas a gente nem participava, porque a gente não tinha ideia de mudança. Nós continuávamos produzindo nosso moranguinho aqui. Aí que eles começaram a procurar, então se vocês não teriam ideia de repente, participar de algum curso, Fundação Boticário. E daí nisso, quando eu comecei a participar das reuniões lá na SICTUR, na Secretaria de Turismo de São José, eu comecei a conhecer as pessoas ali e daí começou a movimentar. Eles vieram em busca de conhecer o que a gente está desenvolvendo no local. Era bem comecinho aqui, nosso espaço garagem aqui, mas a gente tinha muitos sonhos, né? Que vai crescer, que as pessoas vão procurar, que a gente vai conseguir sobreviver disso, né? E outra coisa é assim, a Sanepar e as entidades envolvidas, elas, a vocação que, como eu sempre falei, foi sempre agrícola. Aí eles queriam dar cursos e fomentar alguma coisa, mas nem eles sabiam exatamente o que fazer, né? O que fomentar. Então essas reuniões eram para tentar entender o que poderia, qual que seria, o que as pessoas aqui gostariam que tivesse, né? Mas assim, às vezes você não consegue pensar muito fora da caixinha, né? Você acaba sempre pensando as mesmas coisas e tal. Então levou um tempo para que
até nós mesmos, né, começar a pensar em alguma coisa diferente, né. Essa nossa transição, para nós, talvez funcionou com uma facilidade maior, porque a gente produzia morango, então o que a gente resolveu? Vamos abrir um negócio, só que a gente continuou produzindo morango, só que agregar o turismo junto. Então daí, no começo, assim, porque nós estamos 2 anos e meio, pelo menos 1 ano e meio, era aquela coisa do tipo, isso eu acho que não sei se vai dar certo, não sei, porque a gente precisava trazer público, a gente está longe, né? A estrada é ruim. O que a gente o tempo todo batia em cima da contrapartida da Sanepar e de outras entidades. Querem focar turismo. Mas o turista, para vir, ele precisa ter infraestrutura, ele precisa ter placas de sinalização, propagandas, estrada. Se não, porque é asfalto, tudo bem. Mas, não, o asfalto vai ser mais para frente. Pô, mas pelo menos conserta as estradas, mas nem isso era feito. Eles não fazem manutenção. Sabe? Então daí, um dia que chovia um pouquinho, tinha barro na estrada, que turista quer andar? Só aquele bem aventureiro, né? Que tipo, não, ele adora barro, daí sim, mas esses são poucos, né? Então são situações assim que ainda falta, sabe? E a gente ainda tá com aquela expectativa que se a represa de fato, quando inundar o lago, eles vão dar uma infraestrutura melhor. Mas a gente está esperando isso, porque ainda a grande maior parte do empenho é nosso. Eles vieram apenas até o momento, né, as entidades, com as ideias, né. A gente teve um projeto apenas ali que com verba... Capital Semente, né? Capital Semente da Fundação Boticário, que é essa sim que veio ali e deu, digamos, veio com cursos, veio com uma série de coisas que essa agregou mais, né. Agora no mais é esforço próprio, vamos dizer assim, né. A questão assim que eu falo, a gente quando começou a gente falou, nossa, o pessoal tá ali fomentando, incentivando, mas o incentivo que a gente percebe é só do tipo assim, vai, né? Vai. Mas o vai, esse qualquer um pode fazer. De fato, as pessoas terem um incentivo, muitas entidades, muito dinheiro envolvido, muitas ONGs, muitas que liberam dinheiro para esse fim de fato, mas que chega para a gente como um fomento, não existe. Isso acaba ficando pelo caminho, sabe? Então, mas nada a dizer assim sobre essa, aquela... Não, a gente sente isso, né, num geral, né? Desde a época da construção inicial da barragem até o dia de hoje, né? Então, muito se fala, muito se... projetos e aquela coisa do tipo, de 1 milhão liberados, sobrou 10 mil, sabe? No fim, porque perdeu-se pelo caminho. Muitas entidades dando opinião, e elas ganham por essa opinião, e daí elas vêm aqui, e daí essa opinião que chega pra gente não era a nossa realidade, não serviu pra nós, né? Que uma vez, um único projeto, assim, nada a ver com isso, que funcionou é que ele teve o negócio inverso. O projeto saiu daqui e foi para lá. Daí foi aprovado e aí sim ele voltou na íntegra, né? Isso que é uma coisa, tem que ser daqui para lá a demanda e não de lá para cá. Porque de lá para cá, às vezes, não é uma coisa que vai servir um dinheiro sem utilidade, né? Alguém chega na tua casa, na tua propriedade e diz assim, você tem que mudar e você não pode mais fazer o que você fazia. Sabe? Você está sendo obrigado a fazer uma coisa. A Colônia Muricy, ela não disse assim, traga uma represa e coloquem para nós aqui que nós vamos adorar. Não, isso foi uma imposição. E agora, quem está em volta não pode mais fazer o que fazia. Isso foi uma imposição. Imposição do quê? Em benefício de mais pessoas. Óbvio, isso não tem como questionar. O fato mas então se... em prol de todos, por que não esse todos seja governo, seja quem for, né, não fomentar a esses que foram prejudicados, né, de qual forma for, uns mais diretamente, outros menos, a ele ter continuar no mínimo uma vida digna do que ele já tinha, né? Mas muitos exemplos estão por aí onde não acontece isso. Ele tinha uma vida que ele não incomodava ninguém, ele estava, né, tirando o seu sustento. E agora, infelizmente, ele não sabe que vida tomar. Filhos por aí que não sabem que futuro vão ter, né? Isso é uma coisa que é ruim, né? Não deveria ter acontecido dessa forma. Mas o quê? Capitalismo, infelizmente. Ou seja,
a gente é pequeno, não adianta, quanto mais você, não adianta falar. As grandes empresas, o próprio governo, o negócio dele é, se eu puder acabar com esse povo ali, sem gastar nada, e que eles saiam dali, e que daí ali fique um manancial e que a água vá limpinha, sem que eu precise tratar nada, só manda direto ela, para mim é melhor, eu tenho um gasto a menos, né? Então, mas isso é uma coisa assim, teria que ser vista, mas... Algodão doce! Algodão doce! Mas o coelho... Eu sou do coelho! Ela vai guardar, né? Ela vai levar o coelho pra casa. Boa tarde, tudo bem? Já conhece? Se não conhecer, vieram passar a mão no cabelinho. Tu dzień, tu bić. Sowa na gaju siada i słucha, kto z kim gada. Tu dzień, tu noc tu bida. Tu chodź i słucha, kto z kim gada. Było tam dwoje ludzi, oboje byli młodzi. Tu dzień, tu noc tu bida. Tu chodź, oboje byli młodzi. I tak sobie radzili, że dziecię będą mieli. Tu dzień, tu noc tu bida. Tu chodź, że dziecię będą mieli.
Плине кача по тисині. Ano depois, a represa ainda não havia sido inundada, nem seria nos meses seguintes. Os 2 companheiros já haviam sido derrubados. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача по тисині, плине кача по тисині.